Olá, tudo bem com você? Se houve um personagem que caiu fundo no pecado, pagou terrível preço por isso, mas foi misericordiosamente resgatado por Deus, esse foi o rei Davi. No momento de ociosidade, Davi se deixou levar pela cobiça, cometeu adultério e planejou a morte de um homem inocente. Antes de ser confrontado pelo profeta Natã e receber o perdão divino, Davi amargou um longo ano de depressão e angústia. O sentimento de culpa pelo pecado e pelo seu crime quase o destruiu. Leia essa história em 2 Samuel capítulo 11, versos 2 a 15. Diferentemente de Davi, muitas pessoas vivem com o sentimento de culpa infundado, culpa falsa ou duvidosa. Isso lhes acarreta conflitos e as seguintes tendências: complexo de inferioridade, perfeccionismo, autoacusação constante, medo do fracasso com o consequente estado de permanente vigilância e exigência demasiada nos relacionamentos. Por outro lado, o sentimento de culpa é um recurso útil que estimula a conduta correta e respeitosa, favorecendo a boa convivência. O sentimento de culpa real é sintoma de uma consciência alerta, que serve de autocensura e previne os delitos e a falta de moral. Se a culpa é comprovada, a solução está em buscar reparação, sempre que possível, e pedir perdão a Deus e às pessoas ofendidas. Saiba que Deus está disposto a perdoar até as maiores falhas, mesmo aquelas que não são perdoadas em nível humano. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão brancos. Isaías capítulo 1, verso 18. Para receber de Deus o perdão e a reconciliação, também é necessário perdoar os outros. Isso ajuda no processo de perdoar a si mesmo, que está no centro do sentimento de culpa. A consciência nem sempre constitui uma norma de conduta sábia. Portanto, é necessário contar com normas externas e transcendentes, princípios éticos de valor universal. Não é em vão que o apóstolo Paulo advertiu seu discípulo Timóteo a respeito de alguns que, tendo a consciência insensível, mandariam os crentes fazerem coisas absurdas. Isso está em 1 Timóteo capítulo 4, versos 2 e 3. A consciência insensível não é capaz de servir como um guia de conduta confiável. Uma das mais belas e conhecidas parábolas contadas por Jesus é a do filho pródigo, registrada em Lucas capítulo 15, de 11 a 32. Trata-se da história do pai e dos dois filhos, um dos quais, cansado da vida tranquila de casa, decidiu abandonar tudo e buscar a liberdade mundo afora. Como se não bastasse magoar o pai, com sua atitude rebelde e ingrata, ele ainda pediu a sua parte na herança da família, algo que os filhos só pedem ou só recebem quando os pais morrem. O pai, respeitando a liberdade de escolha do filho, deu-lhe o dinheiro. O rapaz saiu de casa, quebrou a cara e, depois de muito sofrer, decidiu voltar. Com a cabeça baixa, as roupas esfarrapadas e uma tonelada de culpa sobre si. Ele se aproximou de casa, mas não surpreendeu o pai, que o avistou à distância e correu em sua direção, dando-lhe um abraço apertado, cobrindo sua miséria com a própria capa. O pai sempre esteve esperando. Nunca havia deixado de amar. Por isso, recebeu o maltrapilho arrependido como seu filho, sem lhe jogar no rosto os pecados. O passado estava esquecido, os pecados perdoados, ninguém podia dizer nada em contrário. O inimigo de Deus vive contando a mentira de que o Senhor não pode aceitar pecadores de volta, a menos que sejam bons o bastante para poder voltar. Se esperar até que isso aconteça, o pecador nunca irá a Deus. A mensagem central da parábola é o amor do Pai, que claramente representa Deus. Ele nos aceita, perdoa e ama, sempre. Esse conhecimento faria grande diferença na vida de todo pecador que vive sob a nuvem pesada do sentimento de culpa. Você já tomou a decisão de voltar para o Pai? Além do sentimento de culpa, outro problema comum dos seres humanos é o ódio. A ira e o ódio podem se manifestar ocasionalmente e, como sentimentos humanos, podem se tornar inevitáveis. Porém, quando ultrapassam o nível esporádico, são reações que causam devastação nos relacionamentos familiares, sociais e de trabalho. A agressividade física é inaceitável em qualquer grupo humano e deve ser prevenida. Observando a si mesmo e adotando hábitos simples de calma e tranquilidade, cada um pode, com a ajuda divina, dominar os impulsos de ira e agressividade.
Embora no passado fosse considerado vantajoso destampar a panela de pressão quando se estava irado, hoje está claro que os riscos ultrapassam qualquer pequena vantagem que se possa alcançar com essas más atitudes. Comparados com as pessoas de hábitos pacíficos, os que ficam irados, em geral, enfrentam as seguintes situações. Têm 4 vezes mais propensão de sofrer de doença coronariana, correm maior risco de morrer jovens, experimentam sentimentos de culpa após suas atitudes explosivas. Seus familiares e amigos os evitam por causa de seu mau gênio. Mantêm uma relação matrimonial mais conflituosa. São mais propensos ao uso de substâncias nocivas como fumo, álcool, drogas. Correm maior risco de comer em excesso e de sofrer aumento de peso. A Bíblia traz alguns exemplos interessantes de pessoas que se deixaram vencer pela ira. Aliás, este é outro detalhe especial das Sagradas Escrituras. Seus autores não douram a pílula, nem posam de heróis infalíveis. Seus defeitos estão todos ali registrados. Sabe por quê? Porque sempre há esperança para quem se submete à vontade e ao poder divinos. Vamos falar de 2 profetas, um do Antigo Testamento, outro do Novo. Jonas recebeu de Deus uma missão tremendamente difícil, pregar aos moradores da cidade de Nínive. Para você ter uma ideia do que isso implicava, basta saber que na época essa cidade com mais de 100 mil habitantes era a capital do terrível Império Assírio. Esse povo era tão mau que não se contentava em matar seus oponentes, eles os torturavam de forma requintada. Eram inimigos de Israel. E Deus queria que seu profeta fosse até a capital deles levar uma mensagem. Aí já era demais. Jonas fugiu da missão, tomou um navio para o lado oposto e o desenrolar da história é mais conhecido do que o seu desfecho. Quase todo mundo sabe, ou já ouviu falar, que o profeta foi engolido por um grande peixe, sendo depois disso, depois de 3 dias, regurgitado na praia. Na barriga do peixe, Jonas orou e se arrependeu. Foi à cidade dos assírios, disse que ela seria destruída caso seus moradores não se arrependessem, deu meia volta e se sentou para ver o que aconteceria. Mas não aconteceu nada. Melhor dizendo, aconteceu. Os ninivitas se arrependeram e mudaram de atitude. Toda a cidade. Isso deixou o profeta irritado. Afinal, ele não havia anunciado destruição. Ele se irritou com a misericórdia de Deus e se queixou ao Criador. Deus apenas perguntou: "Você tem alguma razão para essa fúria, Jonas?" Capítulo 4, verso 4. E ficou em silêncio, deixando seu filho pensar, refletir. Algum tempo depois, Deus voltou a falar, revelando um pouco mais do seu caráter de amor. E disse: "Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade?" Jonas capítulo 4, verso 11. Deus é assim, compassivo, perdoador, paciente. Ama a todos, inclusive os animais. No livro de Jonas, vemos o Criador trabalhando pela salvação dos ninivitas e de seu profeta irritado. No Novo Testamento, quando se fala de transformação, uma das pessoas que chamam a atenção é João, mais conhecido como Filho do Trovão. Ai daquele que atravessasse o caminho dele num dia ruim. Certa vez, até pediu permissão a Jesus para fazer descer fogo do céu contra alguns desafetos. Mas o tempo de convivência com o Mestre foi moldando o caráter do discípulo. Em poucos anos, ele deixou de ser o filho do trovão para ficar conhecido como discípulo do amor. Qual foi o segredo? Simples: proximidade com Jesus. Entregue a Deus sua culpa, seus maus pensamentos, maus sentimentos, a sua vida vai mudar para melhor. Vamos orar? Bondoso Deus, nós entregamos a Ti nossos sentimentos, entregamos a Ti nossos pensamentos, nossas tendências, nosso passado, nosso presente e nosso futuro. E Te pedimos que sejas o nosso guia, o Senhor da nossa vida, porque oramos em nome de Jesus. Amém.